Olha, no universo do Cisco ACI, tem poucas coisas que são tão críticas e, ao mesmo tempo, tão fáceis de configurar errado quanto o tal do objeto VZ Filter. Então, hoje, o que a gente vai fazer é exatamente isso, dissecar esse componente. Porque, para quem é engenheiro de redes, entender isso aqui a fundo, de verdade, não é uma opção, é simplesmente essencial. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa bem, um errinho no texto da lei, um único campo configurado do jeito errado, pode levar a dois desastres. Ou um drop silencioso que tira uma aplicação do ar do nada, ou, o que é pior, uma brecha de segurança que escancara a porta para tráfego que não deveria passar. Aqui, a precisão é tudo. Beleza. Nosso roteiro de hoje tem 4 paradas. Primeiro, os metadados, que são bem mais importantes do que parecem. Depois, a gente mergulha no coração da lógica do pacote. Em seguida, vamos explorar aqueles controles mais avançados e, para fechar, vamos resumir tudo em algumas regras de ouro para uma implementação que funciona de verdade. Vamos começar pelos metadados, então. Pode até parecer um detalhe, algo trivial, mas em ambientes grandes, a forma como esses campos são gerenciados é o que separa uma solução de problemas que leva minutos de um pesadelo operacional que dura dias. É só bater o olho para ver a diferença, né? A regra de ouro é essa. O nome tem que ser agnóstico à topologia, mas específico ao protocolo. Filtro do João, convenhamos, é inútil. Agora, HTTP, _80, _8080, pronto. Qualquer pessoa que olhar entende na hora. E aqui vem o ponto mais importante de todos. O nome de um filtro, uma vez criado, é imutável. Não dá para mudar. E essa imutabilidade tem uma consequência bem real. Errou o nome de um filtro que já está em produção? A única forma de corrigir é deletar e recriar. Isso significa o quê? Janela de manutenção e downtime. Já o campo de descrição? Esse é o melhor amigo do engenheiro. Dica de ouro: coloque o número do ticket que originou a regra. Isso salva vidas durante uma auditoria ou um troubleshooting. Agora sim vamos para o núcleo do filtro, onde o hardware toma as decisões. É aqui que o destino de cada pacote é selado, seguindo uma lógica bem estrita, que vai da camada 2 até a camada 4. O hardware do ACI inspeciona o pacote exatamente nesta sequência. Primeiro, ele olha o Ethertype para saber se é IPv4, IPv6 ou outra coisa. Depois, se for IP, ele vai inspecionar o protocolo lá no cabeçalho L3, tipo TCP ou UDP, e só então, por último, ele verifica as portas de origem e destino na camada 4. É um passo a passo. Então, o Ethertype funciona como uma triagem inicial. É o primeiro campo que o chip de hardware, o ASIC, vai ler para decidir como analisar todo o resto do pacote. Os mais comuns, claro, são IPv4 e IPv6, mas tem um em particular que merece uma atenção especial, o ARP. E isso nos leva a uma pergunta que já pegou muito engenheiro experiente de surpresa. A gente assume que o ARP, por ser tão fundamental, simplesmente funciona, né? Mas será que no ACI a história é essa mesma? A resposta é um sonoro e direto não. E essa é uma daquelas pegadinhas clássicas. O ACI só vai permitir ARP implicitamente em 2 situações e só 2. Primeira, se a opção ARP Flooding estiver habilitada no Bridge Domain. Segunda, se existir um contrato aplicado que permita explicitamente o tráfego ARP. Sem um desses dois, a resolução de MAC, ela simplesmente falha. Chegando na camada 3, a escolha do protocolo IP é que vai ditar o que vem a seguir. Se a escolha for TCP, o ACI abre as opções de filtragem por portas e também por flex, se for UDP, só por portas. E claro, temos os protocolos essenciais para diagnóstico e roteamento, que são cruciais para a integração com L3 Outs. E aqui vai uma dica de especialista, daquelas que vêm com a experiência. É preciso resistir à tentação de bloquear todo e qualquer tráfego ICMP por padrão. Sabe por quê? Muitas aplicações modernas dependem do Path MTU Discovery para funcionar direito, e esse mecanismo usa mensagens ICMP. Bloquear tudo às cegas é uma receita para criar problemas bem difíceis de diagnosticar depois. Finalmente, na camada 4, a gente define o serviço. E aqui vai um detalhe técnico super importante sobre usar faixas de portas. Uma porta única, tipo a 80, consome só uma entrada na memória de hardware de altíssima velocidade, a TCAM. Agora, uma faixa de portas, isso pode consumir várias dessas entradas. E isso impacta diretamente a escalabilidade da política. Fica a dica. E este slide ilustra com perfeição o erro mais comum que se vê em filtros ACI. Alguém vai tentar permitir tráfego web e configura a porta de origem como 80. Isso está errado. O cliente, o browser, ele inicia a conexão de uma porta alta, uma porta efêmera. A porta de origem quase sempre deve ser deixada como unspecified, ou seja, qualquer. O foco é na porta de destino.
Muito bem, chegamos nos controles avançados. Além do básico de porta e protocolo, os filtros ACI têm ferramentas mais granulares, para cenários bem específicos. Elas são poderosas, mas é preciso saber exatamente o que fazem para não causar efeitos colaterais indesejados. Muita gente se confunde com o checkbox Stateful ou com a opção Established. É fundamental entender uma coisa: isso não transforma o ACI num firewall stateful, não mesmo. O que essa opção faz é bem simples na verdade. Ela instrui o hardware a verificar se o bit ACK ou o bit RST está presente no pacote TCP. Só isso. E o efeito prático é esse aqui. Um pacote SYN, que é aquele que inicia uma nova conexão, ele não tem o bit ACK, portanto, ele vai ser bloqueado. Já os pacotes de uma conexão que já existe, como um ACK ou um RST, esses sim serão permitidos. É uma forma inteligente de permitir o tráfego de retorno sem deixar que novas conexões sejam iniciadas naquela direção. O ACI também nos dá controle sobre pacotes fragmentados. A opção Fragment, por exemplo, é bem interessante do ponto de vista de segurança. Com ela, dá para criar uma regra específica para dropar e até logar fragmentos que não são os iniciais, que é uma técnica bem comum usada em tentativas de evasão de sistemas de prevenção de intrusão. Para finalizar, vamos destilar toda essa complexidade em 2 regras de ouro, bem simples e diretas. São os princípios que guiam qualquer implementação de ACI que se preze, sabe? Aquela que é robusta, escalável e, principalmente, fácil de gerenciar. A primeira regra é reutilize. Não se deve criar um filtro novo para cada contrato. O ideal é criar um filtro genérico, vamos chamar de Web Services, que permite as portas 80 e 443. E aí, reutilizar esse mesmo objeto em todos os contratos que precisarem de acesso web. Isso mantém a base de dados do API enxuta e o sistema todo mais rápido. A segunda regra é simplifique. Evite a tentação de criar filtros super complexos com regras baseadas em flags TCP ou portas de origem, a não ser que seja uma exigência explícita e documentada pelo fornecedor da aplicação. A complexidade operacional que isso gera raramente compensa o benefício. E essa frase resume a filosofia perfeitamente. O papel principal do ACI é encaminhar pacotes na velocidade do hardware com base em políticas. A inspeção de estado profunda, a análise de payload e outras funções de segurança mais avançadas, isso pertence a um equipamento dedicado, como um firewall de próxima geração, cada um no seu quadrado. E para terminar, fica a reflexão. Depois de analisar toda a anatomia de um filtro, como está a implementação na prática, no dia a dia? É um texto de lei claro, reutilizável e simples? Ou é um emaranhado de regras que pode, a qualquer momento, esconder uma falha silenciosa? A resposta para essa pergunta define a verdadeira robustez de uma rede.